Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar linkers. Through, however, nevertheless, and etc. Antes de sabermos o significado dessas palavras, nós devemos primeiramente falar sobre os linkers. O que são os linkers? Eles também são chamados de conjunctions or linking words, conjunções. São palavras ou grupo de palavras que ligam orações ou termos da mesma função sintática. Podem ainda ligar parágrafos. São importantes para dar coesão ao texto. Vejamos alguns exemplos de linkers. I like English, but it's a hard language to learn. Eu gosto de inglês, mas é uma língua muito difícil de aprender. I cannot eat and speak at the same time. Eu não posso comer e falar ao mesmo tempo. Vocês veem aí que nas duas frases nós temos destacado em azul para vocês verem esses linkers, né? Eles fazem aí uma coesão ligando uma frase à outra. Nós temos aí também, para vocês verem, algumas palavras, né, que são esses linkers, né, também em inglês. Nós temos o since, que significa desde. Nós temos o and, que significa e. O yet, que significa ainda. Because significa porque. For significa para. But, que significa mas. Until, que significa até, e however, entretanto. Temos aí na tela para vocês observarem um anúncio, ok? Contra o fumo. E nós podemos observar outro exemplo de conjunção aditiva and. Nós temos ali, né, na frase ali abaixo. Many people don't realize they are dependent on tobacco until they try to quit. Even lifelong smokers can and do quit. Nós temos ali o and, que equivale à conjunção e em português, ok? Exprimindo a ideia de soma, adição, ligando termos de uma função sintática. Vamos estudar as conjunções mais usuais em inglês com as suas traduções correspondentes. Para exprimir adição, quando você quer, né, falar algo que significa adição, está juntando os termos, nós temos and, que significa e, moreover, além do mais ou além de, in addition, além do mais ou além de, furthermore, que também significa além do mais ou além de, besides, mesma tradução, what's more, também, né, além do mais ou além de, e not only but also, não só, mas também. Algumas dessas palavras, como o in addition e o besides, eles são utilizados de forma mais informal, tá? Mas, mesmo assim, elas significam, né, adição, então vocês podem aí escrever utilizando essas palavras, ok? Para ligar termos de uma oração. Alguns exemplos de sentenças usando adição. I usually work in the morning and sleep in the afternoon. Geralmente eu trabalho de manhã e durmo à tarde. She's not only tired but also hungry. Ela não está apenas cansada, mas também com fome. The house is very old. Moreover, the rent is very expensive. A casa é muito cara. Além disso, ou além do mais, o aluguel é muito caro. Para exprimir contraste, nós temos o but, que significa mas, although, que significa embora, though, que significa também embora, however, todavia, nevertheless, entretanto, yet, contudo, on the other hand, por outro lado. Então, se você quer falar sobre algum tipo de contradição, ok, você vai utilizar
essas palavras no meio de frase, algumas também podem ser adicionadas ao final, vai depender do uso que você for fazer dessas palavras, ok? Alguns exemplos de sentenças usando contraste. A primeira, the lecture was long but interesting. A palestra estava longa, né? Mas interessante. I'm not very good at English. However, I try hard. Eu não sou muito bom em inglês. Entretanto, eu tento bastante, ou então eu estudo bastante, né? Para isso. She's very rich, yet I can see tears in her eyes. Ela é muito rica, mas ainda assim eu posso ver lágrimas em seus olhos. Although she was sick, she went to school. Apesar de estar doente, ela foi para a escola. Então, vocês veem aí na tela, destacado em azul, esses contrastes, né? Começa com uma frase e aí, para mudar de direção, quando muda o rumo da frase, né? Digamos assim, você vai ver aí que você vai utilizar essas palavras para simbolizar esse contraste. Para exprimir razão ou causa, nós temos o because, que é o porquê, as, como ou porquê também, e o since, que significa como. Alguns exemplos de sentença usando razão ou causa. As it was raining heavy, I drove to work. Como estava chovendo muito forte, eu dirigi para o trabalho. She didn't go to school because she was very sick. Ela não foi à escola porque ela estava muito doente. Since he was very busy, I typed all the letters. Desde que ele estava muito ocupado, eu digitei todas as cartas, né? Então, vocês veem aí, né, que em todas essas três frases, nós temos uma causa ou uma razão, então nós vamos utilizar essas palavras nas frases, né, para fazer uma ligação. Para exprimir resultado ou conclusão, nós temos therefore, que significa logo, consequently, consequentemente, so, por isso, e thus, assim. Alguns exemplos de sentença utilizando a conclusão. I was sick, so I decided to stay in bed. Eu estava doente, então eu decidi permanecer na cama. He was not paying much attention. Ele não estava prestando muita atenção. Consequently, consequentemente, he could not answer the questions. Ele não poderia responder as perguntas. Para exprimir uma condição, nós temos if, que significa se, unless, a menos que, provided that, que significa se, providing that, que também significa se, e in case, que significa caso. Alguns exemplos de frases usando a condição. I can lend you some money provided that you pay it back. Eu posso te emprestar dinheiro se você pagar de volta, ok? No caso ali, né, a palavra provided that, essa expressão aí tá relacionada a alguma condição, ok? She won't go unless you go too. Ela não vai a menos que você vá também. Bring some food in case you get hungry. Traga alguma comida em caso de você ficar com fome. If you don't study, you will not pass. Se você não estudar, você não vai passar. Então, vocês veem aí que essas frases todas, elas exprimem uma condição e as palavras, as expressões, né? Provided that, unless, in case, if, elas vão, né, ajudar você a falar sobre essa condição, né? O se, em caso, né? A menos que, enfim. Para exprimir uma finalidade, nós temos so that, para que ou a fim de que,
in order to, que significa para, e so as to, para também. Alguns exemplos de frase para falar sobre a finalidade, nós temos I put on my glasses in order to see better. Eu coloquei meus olhos para ver melhor. She's studying Spanish so that she can live in Madrid. Ela está estudando espanhol para poder morar em Madrid. I called him up so as to invite him to the party. Eu liguei para ele para convidá-lo para a festa. Para exprimir alternativa, nós temos o or, que significa ou, neither or, que significa ou, neither nor, nem, e instead, em vez de. Frases utilizando alternativa, nós temos I can't decide whether to study German or French. Eu não consigo decidir entre estudar alemão ou francês. E aí nós temos ali duas opções, então você vai utilizar esse or, ok? Que se vai, falar sobre uma coisa ou outra. Either you shut up or you will leave the classroom. Ou você fica calado, ou você vai ter que sair da sala. Neither my brother nor my sister lived in New York. Nem meu irmão, nem minha irmã moraram em Nova York. There is no beer. Would you like some wine instead? Não tem cerveja. Você gostaria de tomar um vinho no lugar? Então, essas palavras aí, or, either, or, neither, nor, or instead, elas vão expressar para você, dar a possibilidade de você utilizar para falar sobre alternativas, ok? Se tiverem duas opções, enfim. Agora vamos aos nossos exercícios. Complete as sentenças usando os seguintes linkers. And, moreover, but, therefore, unless, so that, e not only, but also. Vamos colocar aí o e, mas, a menos que, enfim. Na letra A, you won't get cancer, you smoke. Você não vai adquirir câncer e fumar. Letra B, smoke is harmful. It is expensive. Fumar é prejudicial e é caro. Letra C, she is sleepy, thirsty. Ela é sleepy, sonolenta, e thirsty, com sede. Letra D, they may be rich. Eles podem ser ricos. A little sad, um pouco tristes. I am studying French. Eu estou estudando francês. I can travel to Paris. Eu posso viajar para Paris. If I think, I recycle. Eu penso, eu reciclo. E na letra G, tidy up your room, then take a shower. Organize o seu quarto, então tome um banho. Então, nós vamos utilizar agora os linkers para fazer uma conexão entre essas duas frases, ok? Vamos ver como cada uma vai ficar em inglês. A primeira, you won't get cancer unless you smoke. Você não vai adquirir câncer a menos que você fume. Smoking is harmful. Moreover, it is expensive. Fumar é prejudicial. Além disso, é caro. She's not only sleepy, but also thirsty. Ela não está apenas sonolenta, mas também com sede. Eles podem ser ricos, mas um pouco tristes. They may be rich, but a little sad. I am studying French, so that I can travel to Paris. Eu estou estudando francês, então eu posso viajar para Paris.
I think, therefore I recycle. Eu penso, então eu reciclo. Tidy up your room and then take a shower. Arrume seu quarto e tome um banho. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.